Oi pessoal, tudo bom? Nós vamos hoje continuar as nossas videoaulas sobre os assuntos do conteúdo de história, certo? Pessoal do 8º ano. Hoje a gente vai ver a Revolução na América, tá? Eu vou fazer com vocês uma dinâmica diferente. A gente vai utilizar o livro virtual e vamos utilizar um slide, tá? Depois eu vou enviar para vocês aí, vai estar na descrição desse vídeo, o slide de vocês, que está num site chamado PT Slide Share, que eu sempre utilizo ele, porque ele já tem os slides que são prontos para que vocês sempre tenham acesso a esses slides, tá ok? E aí a gente vai utilizar também hoje, ó, o livro digital de vocês, para que vocês consigam acompanhar e vejam do que eu estou falando, onde é, em qual espaço, tá? Revolução Americana, a gente vai ver hoje, é o capítulo 5 do livro de vocês. Peguem aí e vamos começar. Olha, nessa imagem aqui, o que vocês conseguem visualizar de mais importante? Né? Pensem aí um pouquinho, o que a gente pode visualizar de mais importante nessa imagem do livro de vocês? Gente, primeiro aí, o que ficou mais nítido na sua mente? A bandeira, né? Você vê ali a bandeira americana. Apesar de a bandeira americana ser um símbolo, a América do Norte, Estados Unidos da América, como a gente conhece, ele foi uma colônia também, uma colônia inglesa. Então a gente vai entender como é que uma colônia, né, vai passar por esse processo de independência e vai se tornar uma das maiores economias mundiais do mundo, né? Porque os Estados Unidos da América, que antes era a América do Norte, era também uma colônia da Inglaterra, certo? Ó, aí nessa parte, eu quero que vocês coloquem nessa parte do livro de vocês, tá? E eu vou colocar aqui no slide para a gente começar. Pronto. Revolução Americana. O que a gente tem, pessoal? A gente tem primeiro como a gente consegue visualizar a Inglaterra expandindo seus territórios, tá bom? E chegando até a América do Norte. Então, muitos ingleses, eles vão sair da Inglaterra, principalmente as pessoas mais pobres, os ingleses que sofriam perseguição religiosa, tá bom? Porque na Inglaterra, na época, a gente vai ter o anglicanismo, que é uma religião específica, e aí quem não seguisse essa religião era perseguido. Então a gente vai ter a fuga de muitas dessas pessoas que sofriam perseguição, de viúvas, de pessoas pobres, que estavam em busca de um pedaço de terra e procurando uma vida melhor, tá ok? Então esse é o princípio. Essas pessoas, elas vão ser chamadas de peregrinos, que vão ser esses primeiros habitantes que vão chegar na América do Norte. Professor, eles foram realmente os primeiros habitantes? Com primeiros habitantes, ele está falando de primeiros habitantes estrangeiros, porque na América do Norte já existia uma população nativa, né, indígena, que a gente sabe que sempre existiu no nosso continente americano. Mas essa população indígena nativa, ela durante esse período de expansão e de crescimento da América do Norte, ela vai ser dizimada, né, vai sofrer esse processo de genocídio. Apesar de que essas populações nativas sempre tiveram uma espécie de troca comercial logo no começo, no princípio, com esses novos habitantes, né? E o que vai acontecer? Eles vão chegar num navio, né, chamado Mayflower, tá? Mayflower. Esse barco, eles vão vir mais ou menos com 120 pessoas, né, quando eles saírem de lá, e vai chegar com 60, se eu não me engano. Então, muitas pessoas vão morrer no caminho, né? Que sempre havia mortes, era uma jornada dura, eles duravam 80, 90 dias para chegar, tá? Então, era uma demora um pouco grande. Então, as pessoas acabavam por morrendo, adoecendo, não tinham condições de higiene, alimentação, enfim. Então, sempre existiam essas perdas. Mas esses peregrinos vão ser os que vão dar origem ao que a gente conhece como América do Norte ou Estados Unidos da América, certo? Eles vão fundar as 13 colônias. E aí a gente vai ter
a Pensilvânia, Nova York, Nova Hampshire, Massachusetts, Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Vocês podem perceber aqui nesse mapa que eles vão habitar essa região aqui, né? Essa primeira região, que é a região do litoral, a região mais próxima do litoral. Com o tempo é que eles vão entrar mais, certo? Expandir mais dentro do território americano. Mas no começo, na criação das 13 colônias, eles ficaram mais na parte, do litoral, certo? Vamos continuar. A principal atividade econômica das colônias do centro e do norte era o comércio, tá bom? Comércio de bens de consumo, comércio de manufaturas e enfim. E a das colônias do sul era a agricultura, produção de algodão e tabaco. Agora eu vou sair aqui um pouquinho e a gente vai voltar para o livro de vocês, certo? Tá aqui as mesmas 13 colônias, que a gente estava observando, tá ok? Aqui, as colônias do norte, que são as mais relacionadas ao comércio, e as colônias do sul, que são relacionadas à agricultura, produção de algodão e tabaco, tá ok? Os povos nativos. Os colonos chegaram na América do Norte, centenas de povos nativos já habitavam, já conversei com isso com vocês, certo? Os povos nativos vão ser dizimados pelos colonizadores, suas terras foram tomadas e milhares foram mortos nas lutas e batalhas de resistência. Vocês podem marcar esse trechinho aqui, importante, na época até resistência, tá bom? Olha aí, Atualmente, na América do Norte, ainda existem alguns grupos descendentes dos povos nativos, ok? Vamos passar aqui. Vamos continuar, pessoal. O comércio triangular. Como é que se dava esse comércio triangular? Mais ou menos como a gente já conhece do comércio triangular quando o Brasil era colônia de Portugal. O que acontece? As colônias do sul vão enviar para a Inglaterra o algodão e o tabaco. A Inglaterra vai enviar para o continente africano ou os tecidos ou o próprio tabaco, fumo, né? E vai trocar por escravos. Esses escravos vão para o sul, certo? Então a gente vai ter a formação desse triângulo comercial. De novo, a América do Norte vai vender muito barato para a Inglaterra o algodão, o fumo, certo? A Inglaterra troca escravos pelo fumo, pelos tecidos, tá ok? E esses escravos voltam para a América do Norte para poder trabalhar no plantio de algodão e também na colheita do tabaco, certo? Ok? Todo mundo entendeu? Olha uma coisa bem interessante. Ele vai trazer aí a imagem de um navio, né? De uma caravela, de um navio negreiro que trazia escravizados, certo? Para vocês perceberem o tamanho, depois eu gostaria que vocês fizessem uma leitura mais acentuada nesse comércio triangular aqui, tá bom? Vamos continuar. A escravidão na América do Norte chegou em 1619, chegou na região da Virgínia o primeiro navio com escravizados para trabalhar na América do Norte. O trabalho dos escravizados na colônia era bastante desgastante. Grande parte compunha a mão de obra para as fazendas produtoras de matéria-prima para exportar principalmente para o sul. Pessoal, durante esse período, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa troca comercial, esse comércio de escravizados, mas não por pensar que os escravizados eram submetidos a uma vida dura, né? Até inclusive torturas, castigos físicos, etc. Havia também uma resistência, né? Se vocês assistirem algum filme de época que se relacione a isso, como, por exemplo, Django Livre, que é do Quentin Tarantino, ou vocês já assistiram 12 anos de escravidão, como eu sei que alguns já assistiram, né? Apesar de
esse é um filme muito triste, aborda uma temática muito triste. Ele consegue deixar marcas da resistência negra, escrava, nesse processo doloroso que foi a escravidão, como por exemplo os cantos, né? Eles escondiam a religião, camuflavam, assim como foi aqui no Brasil, né? Eles faziam, vamos dizer assim, eles camuflavam a religião para poder conseguir praticar. Tem a questão das músicas também, certo? Que eram muito importantes, que eles cantavam enquanto estavam no meio das colheitas de algodão. Então isso tudo era uma espécie de formas de resistência, tá ok? Aí tem as atividades, tá ok? Vamos pra cá. Os conflitos entre ingleses e colonos, tá bom? Primeira coisa, vamos entender o que foi essa Guerra dos 7 Anos. Vamos voltar novamente pro slide, tá? Vou voltar pro slide aqui. Devido à Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra vai aumentar os impostos sobre os colonos ingleses na América do Norte. O que é essa Guerra dos 7 Anos, professor? É uma guerra que a Inglaterra entrou com outros países europeus por competição territorial mesmo, não existia assim um ataque mais efetivo, principalmente Inglaterra contra a França, e aí eles entraram em guerra e para cobrir os custos da guerra, a Inglaterra começou a cobrar altos impostos dos colonos, né? Dos americanos, da América dos americanos, que antes eram chamados de ingleses, como pessoal da Inglaterra. Depois que eles vão fazer a separação, é que eles vão ser chamados de americanos, tá bom? Os americanos vão se revoltar, e aí a gente vai voltar novamente para o livro, eu vou ficar fazendo sempre esse contraponto, para que vocês consigam visualizar direitinho o que a gente está falando. Com o aumento de impostos, embora a Inglaterra vá vencer a guerra, ou seja, a Inglaterra tenha vencido a guerra, sua participação na Guerra dos 7 Anos gerou muitas despesas e, consequentemente, muitas dívidas. Em razão disso, seu governo aumentou tanto o controle sobre as colônias da América do Norte quanto os impostos. Assim, algumas leis foram aprovadas para legitimar a interferência inglesa nas 3 colônias, como a Lei do Açúcar, a Lei do Selo, são alguns exemplos de legislações que tinham como objetivo restringir a autonomia das 13 colônias e controlar cada vez mais suas políticas comerciais e econômicas. A Lei do Açúcar era aumentar os impostos que tinha em cima do açúcar, ok? Lei do Selo, mesma coisa, aumentar os impostos em cima dos selos, tá ok? Vou passar aqui, pronto. E aí a gente vai ter os problemas em Boston, que é o marco, né? O que a gente tem de maior e é o marco nesse processo de revolução americana. A população das 13 colônias ficou bastante insatisfeita com as leis aprovadas pelo parlamento inglês, certo? Na região de Boston, em Massachusetts, esses movimentos foram intensos e reuniram grande número de pessoas. Durante um protesto, soldados ingleses atacaram os colonos, provocando mortes, deixando muitos feridos. Esse episódio ficou conhecido como o Massacre de Boston e, ao longo dos anos, foi considerado um acontecimento simbólico, certo? E aí a gente vai continuar, tá bom? Em 1773, a situação de tensão se agravou, ainda mais com a aprovação da Lei do Chá. Essa legislação obrigava os colonos a comprarem chá apenas de fornecedores da Inglaterra. O que vai acontecer? Os colonos, eles consumiam chá. Vocês sabem que na Inglaterra, né, existe aquela coisa do chá da tarde, hora do chá, então eles têm esse costume. Os colonos também vão ter esse costume de tomar o chá. E aí eles eram obrigados a comprar o chá somente de comerciantes ingleses, certo? O chá só podia vir da Inglaterra, para que fosse pagos impostos e a Inglaterra conseguisse lucrar com isso. O que vai acontecer? Eles vão se revoltar e aí algumas pessoas que estavam no porto de Boston vão subir nos navios que traziam chá e vão jogar as caixas de chá no mar, certo? Isso daí vai ficar conhecido como a Festa do Chá de Boston, tá bom?
Vamos voltar para o slide. Ó, e aí depois da festa do chá de Boston, o governo inglês vai reagir e a gente vai ter o início da Revolução, tá ok? Em 1775, reunidos em congresso na cidade da Filadélfia, os representantes das 13 colônias criaram um exército para resistir à dominação inglesa. George Washington foi nomeado comandante das tropas americanas e encarregou uma comissão liderada por Thomas Jefferson para redigir a Declaração da Independência, certo? Então foi o Thomas Jefferson que redigiu, escreveu a Declaração da Independência Americana. Em 4 de julho de 1776, delegados de todos os territórios promulgaram o documento com mudanças introduzidas por Benjamin Franklin e Samuel Adams, tá bom? Tem alguns nomes aqui que vocês já devem ter ouvido falar, ou Thomas Jefferson, até mesmo o próprio Benjamin Franklin. Esses nomes eram nomes de pessoas influentes da época, que a gente pode conhecer por outros, vamos dizer assim, viés, mas que para a época eles tinham importância intelectual, né? E essa importância intelectual foi usada para ajudar nessa declaração de independência, ok? Tá aí a Declaração de Independência de 1776 e a Constituição Norte-Americana de 1778, certo? Declarada a independência, deu-se guerra contra a Inglaterra. O que vai acontecer? Por fim, a gente vai alcançar vitórias decisivas sobre os ingleses, né? E a Inglaterra vai se ver obrigada, em 1783, a reconhecer a independência das suas colônias na América, certo? Vamos voltar aqui. Vou voltar aqui, certo? Para a gente ver bem rapidinho como é que vai se dar a organização do novo governo. Bem aqui, organização do novo governo. Vamos lá. A Constituição vai dividir em 3 partes, certo? Poder Legislativo, que vai ficar no Capitólio, o Poder Executivo, que vai ficar na Casa Branca, né, que a gente conhece, e o Tribunal Supremo, que fica o Poder Judicial. O Poder Legislativo vai ter o Congresso, que vai ter a Câmara dos Representantes e o Senado, tá bom? Na Casa Branca, a gente vai ter o presidente e o vice. E no Tribunal Superior, a gente vai ter os juízes do Tribunal Superior, tá bom? O que é interessante aqui? Nos Estados Unidos, você não pode filmar nada, nenhuma decisão do Poder Judiciário. Eles não são filmados, não tem fotos. Dizem que isso aumenta a credibilidade, né? E tira um pouco do foco do poder na imagem dos juízes. Porque não é para eles terem uma imagem assim de poder, né? Então eles não fotografam nem tiram fotos no Poder Judiciário, né? No Supremo Tribunal Americano, tá bom? Isso daí é só um fato curioso, depois vocês podem ir atrás. Eu acho que só tem uma imagem assim, bem apagada, que é um pouco antiga, de uma pessoa que conseguiu tirar uma foto desse momento. Mas todo mundo entendeu, né? A gente vai ter o Poder Legislativo com o Congresso, o Poder Executivo, que é na Casa Branca, com o presidente e o vice, e o Poder Judiciário com o Tribunal Supremo, tá bom? Em comemoração do primeiro centenário, dos primeiros 100 anos dos Estados Unidos, em 1876, a França oferece ao povo americano uma estátua que representa uma mulher erguendo uma tocha para proclamar a liberdade, tá bom? Olha aí, eu trouxe algumas imagens da construção da Estátua da Liberdade, tá? Para vocês darem uma olhadinha. E agora a gente vai voltar rapidamente para o livro, ok? E aí, pessoal, no livro de vocês, George Washington, além de liderar o exército nas guerras da independência, teve um papel fundamental no grupo que aprovou a Constituição. Em 1789, ele foi escolhido como o primeiro presidente dos Estados Unidos,
governando, certo? Olha só, aqui a gente vai ter um pouquinho falando sobre a questão da democracia moderna, tá bom? Que vocês podem dar uma lida mais posteriormente. As condições pós-independência. Esse daqui é um ponto importante. Professora, depois da independência dos Estados Unidos, os escravos vão ficar livres? Depois da independência dos Estados Unidos, a gente vai ter uma abolição da escravidão? Depois da independência dos Estados Unidos, as mulheres vão adquirir direitos? Não, né? Quando a gente fala direitos, direitos para todos, que inclusive vai estar na Constituição americana, não vai incluir mulheres de forma nenhuma, nem vai abolir a escravidão. O que é que acontece? Durante esse período, né, como é que eu vou explicar isso para vocês? Nesse período de revolução, os estados do sul, eles vão se colocar contra essa revolução. Então vai haver uma guerra interna, norte contra sul. E aí o que o norte vai dizer? Se os escravos quiserem participar da guerra, eles vão receber a sua liberdade. Então é assim que vai se começar a adquirir essa questão da liberdade, tá bom? Por causa da participação dos escravos na guerra. Inclusive eles vão ganhar e a independência vai ser proclamada, tá bom? E aí eles vão receber algumas terras para poder começar as suas vidas, tá ok? Mas isso daqui, pessoal, é uma exceção, vamos dizer assim. A escravidão vai continuar nos Estados Unidos, os povos nativos, eles não vão ser respeitados, vão ter terras invadidas, vão ser mortos, né? Vão ser expulsos de suas terras. Então, como a gente pode ver, com contradições pós-independência, o que ele está querendo dizer? Que realmente no período da independência a gente tem um período com liberdade. E que a liberdade só para alguns, não é liberdade para todos. Tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, conseguido entender. Depois revejam esse vídeo novamente, com calma, né? Façam resenhas, resumos sobre o assunto, tá? Deem uma procurada, leiam, procurem filmes sobre essa temática, tá bom? Para que vocês consigam se aprofundar mais no assunto, tá ok? É isso, até a próxima, beijo, tchau, tchau.